Antes do vídeo começar, deixe um gostei e se inscreva para me ajudar a continuar e comente PAN para fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Era só isso, aproveitem o vídeo. Minhas garotas podem preparar pra tirar em nome da casa das lebres astutas. O cavaleiro da constelação. Ai meu Deus, cê tá falando de mim? Claro que não. Me entristeceu, por que vocês são assim? Mas cê papo sério, pode contar com Billy the Killer. Chuva de bala, Billy some e atira. tá bom, droga, nem deu pra me apresentar. Mas se cê tiver problema, sabe quem deve chamar. Minhas garotas podem preparar pra tirar em nome da casa das lebres astutas. O cavaleiro da constelação. Ai meu Deus, cê tá falando de mim? Claro que não. Me entristeceu, por que vocês são assim? Mas cê papo sério, pode contar com Billy the Killer. Chuva de bala, Billy some e atira. tá bom, droga, nem deu pra me apresentar. Mas se cê tiver problema, sabe quem deve chamar.